noite. Vamos começar aqui, voltando aos nossos dois autores, né, principais aqui, né, que estão na ribalta, que é Spinoza e Nietzsche, né? Autores sempre muito perseguidos na história da filosofia, né? Spinoza, o século XIX inteiro, quase que foi dedicado a discutir se Spinoza era ateu ou era panteísta, né? Porque, enfim, não parece até que devesse ser uma questão para a filosofia o ateísmo de Spinoza, se é que ele era ateísta, porque ele sempre se colocou como panteísta, né? Mas a discussão em torno disso, né? E mesmo no século XVIII, críticas de alguns filósofos a Spinoza e alguns que, de uma certa forma, foram influenciados por Spinoza, mas não tocaram no nome dele, né? Não falaram Spinoza. Então, Spinoza, depois do século XIX, principalmente, ele começou a ficar mais em voga, de fato, e o século XX, o século XXI, trouxe Spinoza de fato, né? Principalmente os franceses, principalmente Deleuze, é um filósofo muito responsável também por um estudo dentro da filosofia da diferença, né? Boa noite, associando, né? Mostrando Spinoza como um precursor disso tudo, dessa filosofia da diferença, dessa filosofia do devir, dessa filosofia da imanência, como ele é, digamos, o precursor, e talvez, como Deleuze diz, o primeiro filósofo mesmo de uma imanência pura, né? De uma imanência real, né? E que coloca Deus no próprio mundo, né? Que coincide Deus com o ser, mas o ser como existência, como eu estava falando lá na aula de medieval, né? O ser como existência. E aí, esse ser como existência passa a ser verdadeiramente aquilo que está no mundo, né? E aí é que Deus também se torna real e existente, né? Como algo que está no mundo, como algo que se confunde com o mundo e com a natureza, com a própria natureza. Tá? Então, dois filósofos que são marcados, sim, por uma perseguição filosófica, né? Nietzsche, que, claro, teve uma expressão imensa, né? Mas sempre foi alvo de uma polêmica enorme. Primeiro, quando foi apoderado pela própria irmã, né, Elizabeth, pelo nazismo, né? Então, quer dizer, Elizabeth, notoriamente conhecida, né, junto com o marido, de ter, inclusive, fundado aqui na América do Sul uma colônia, né? Uma colônia, a gente poderia dizer, nazista ou simplesmente antijudaica, né? E ela abusou muito disso, né? Da proximidade dela com Hitler, com alguns representantes, né, desse mundo alemão, e Nietzsche, né, que morreu bem mais cedo, ela usou a obra dele para, inclusive, fez inserções lá, modificou o sentido de vários conceitos nietzschianos para servir à ideia do nazismo, para servir à ideia dessa concepção toda ariana, né? Portanto, Nietzsche ficou muito tempo vinculado como sendo filósofo do nazismo, o que é, assim, sabe, tão absurdo que para muitos é para rir mesmo, entendeu? É para rir. Se não fosse trágico o fato de, durante muito tempo, Nietzsche estar sendo vinculado a isso, e isso ter levado a uma série de confusões, né, terríveis em torno da filosofia nietzschiana, né? E uma rejeição também em torno da filosofia nietzschiana. Agora, Heidegger chega, de repente, é um filósofo que vai fazer um estudo muito profundo, né, de Nietzsche, né, mas um estudo também bastante duvidoso sob certos ângulos, porque ele pega uma filosofia que é uma filosofia que Nietzsche faz questão que seja uma filosofia da vida,
uma filosofia prática, uma filosofia que esteja assentada na nossa existência, né? Que seja, que possa produzir a nossa existência, né? Que saiba do valor, da importância da produção da existência. Ele pega essa filosofia, né? E vai dissecar de uma maneira que Schopenhauer e Nietzsche vão criticar, porque Schopenhauer e Nietzsche criticam o mundo acadêmico. Nós estamos aqui dentro da academia, mas nós temos que também saber fazer a crítica no mundo acadêmico, quando é necessário. E o que o Schopenhauer disse antes, né? Schopenhauer critica o mundo acadêmico antes, né? Quando ele ali pronto para dar aula e o pessoal só seguindo Hegel, só indo nas aulas do Hegel, deixando ele lá sentado, esperando as pessoas aparecerem, né? E isso fez ele já tinha toda uma rejeição desse universo, né? Mas fez ele rejeitar ainda mais, ele não deixava de ir, estava lá sentadinho, mas apareciam 1, 2 alunos, o resto tudo ficava perseguindo Hegel, né? E com toda franqueza, enfim, é claro que alguns vão dizer que não, que Hegel é um filósofo de maior envergadura, mas acho que Schopenhauer é bem superior do ponto de vista do pensamento e da problematização da existência, apesar de Nietzsche ter chegado a questões muito diversas, ou pelo menos parte dessas questões que eu vou falar hoje, diversas, de Schopenhauer, que foi o grande mestre espiritual dele. Mas quando Heidegger pega Nietzsche, Heidegger vai dissecando como se estivesse fazendo, né, uma autópsia, né? Então, você pega algo que é totalmente orgânico, né? Que é totalmente vitalista, até não no sentido só de pensar um vitalismo, né? Mas no sentido de ser algo tão orgânico que, quando você começa a ficar desmontando e racionalizando, e pegando frases aqui e ali, você meio que congela a filosofia nietzschiana, né? Meio que ela se prestou a ela acaba se prestando, ou não se prestando muito bem, mas pelo menos sendo usada demais, de uma forma em que aquilo que deveria estar mais próximo da vida acaba se tornando uma coisa muito abstrata, né? E dessa maneira você dissolve também a potência que é a filosofia nietzschiana quando você vai academizar ela. Academizar é um termo que eu falei agora, mas quando você vai teorizar demais, de uma forma abstrata demais, quando na verdade, o que Nietzsche propõe, de uma forma muito assim radical, é a transformação e tomar a vida nas mãos e poder produzir-se enquanto si mesmo, enquanto uma singularidade. Então, todo esse compromisso ele fica assim totalmente, vamos pensar, e é verdade, ele fica um pouco em segundo plano, quando a questão é ficar teorizando e discutindo quem entende melhor, quem entende pior Nietzsche. E o ponto de vista prático da filosofia nietzschiana, e o ponto de vista prático de toda a filosofia, né? Porque, sob certos ângulos, né, talvez seja verdadeira a filosofia não se presta a academicismo. Mas veja, aprender filosofia é uma coisa, ser filósofo, fazer filosofia é outra. Então, vamos entender que a filosofia pode estar na academia, sim, enquanto saber, enquanto conhecimento, mas nunca acreditar que, além da instituição, né, ter alguns propósitos, nunca acreditar também que é possível que ela passe totalmente livre o pensamento. Até porque, de tempos em tempos, se estabelece determinados padrões de como para onde vai uma interpretação. Aí, quando você foge daquela interpretação, você é meio que afastado, sabe? Você tem que estar dentro daquela interpretação, dentro daquele ponto de vista, né? E a filosofia, ela acaba sendo refém mais da política acadêmica, muitas vezes, do que realmente se expressando de uma forma mais livre. Mas é possível também se expressar de uma forma mais livre. A gente tem que entender que a gente pode passar pela academia
como filósofo ou como professor de filosofia. Tanto faz. Né? Como professor de filosofia, vai ser muito importante os professores que possam nos dar esse conhecimento, nos ajudar a aprofundar esse conhecimento cada vez mais. Quantos professores são essenciais para isso? Às vezes não trazem, eles próprios não estão preocupados com a produção da existência, né? Mas eles estão preocupados em trabalhar as ideias para que ela sirva, por exemplo, a um campo político, social, para que ela sirva a vida, sim. Mas quando a gente fala da filosofia, quando a gente vê a crítica nietzschiana ao mundo acadêmico, é no sentido de um certo aprisionamento do pensamento que, fora da academia, ele não deve ter, ou não deveria ter. Né? Em que até mesmo a nossa escrita, né, gente? Até mesmo a nossa escrita ela é cheia de regras que também prejudicam o fluxo do pensamento. Ele prejudica, evidentemente prejudica. Eu não posso negar isso. Eu escrevo assim também, e escrevo de uma forma livre. E acho que a gente precisa realmente aprender a escrever de uma forma como pesquisadores, trabalhar o texto de uma forma em que se possa realmente apontar para os outros estudiosos determinadas questões, mas a gente deve também entender que a filosofia vai além disso. A filosofia, e, sobretudo, alguns filósofos, se eles não forem entendidos assim, eles estão sendo subentendidos ou subaproveitados, porque Nietzsche não está aqui para dizer que ele pensou melhor do que o outro, porque ele pensou isso. Ele está aqui para dizer para você que você pode ir além. Mas, para isso, vai ter que fazer certos esforços. Não é querer pura e simplesmente. Não é só um desejo. Embora para Nietzsche já desejar de uma forma integral, numa inteireza total, já é produzir algo mesmo, já que nós estamos o tempo todo partidos, né? O tempo todo sempre muito desligados da nossa potência de ação, né? Todo esse enfraquecimento, né, que é gerado em nós, de uma forma, não pensem que é totalmente aleatório. Quem diz, né, que há todo um aparato, né, que nos enfraquece, é verdade. Só que, evidentemente, uns dizem que é um lado, outros dizem que é o outro, aí fica nisso. Mas a verdade é que existe, sim, um certo modus operandi, né, modus operandi humano, que realmente ele enfraquece mais do que nos fortalece. E é por isso que essas duas filosofias, elas pensam nesse indivíduo, em primeiro lugar, dizendo, sabe, para tudo, para tudo. Eu preciso, de algum modo, escapar desse atavismo. De algum modo, parar de repetir completamente sem me dar conta do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. Assim também, quando a gente age assim, a gente não está agindo diferente de um soldado nazista que mata um judeu, ou de um policial, né, que mata uma pessoa pela cor. Quando a gente age por aquilo que a gente aprendeu apenas, que o campo social passou para nós, e que nós muitas vezes sentimos que não é correto, que não somos justos, que isso não é, e a gente continua perpetuando, a gente está também endossando a mesma coisa. Não adianta a gente falar contra o mundo. E não é só isso. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que em todos os âmbitos, né, se as pessoas vão para caminhos que obrigam elas, né, a obedecerem essas ordens, ou elas se sentem necessariamente, né, tendo que obedecer determinadas ordens que são contrárias até à sua própria humanidade, né, nós também, enquanto nós não realmente
repensamos e problematizamos, né, as coisas, a gente vai continuar reproduzindo o mesmo mundo, as mesmas superstições, os mesmos preconceitos, os mesmos ódios, tudo igual.